Olá pessoal, hoje vamos falar sobre literatura de cordel. Alguém já ouviu falar dela? Literatura de cordel é um tipo de poesia popular geralmente rimada que conta uma história. Os poemas de cordel costumam ser publicados em folhetinhos como estes, com textos e ilustrações. Bonito, não? A literatura de cordel foi trazida para o nosso país pelos portugueses. Muito antes de chegarem aqui, eles já produziam esse tipo de poema, que antigamente era chamado de folhas soltas ou volantes. A literatura de cordel recebeu esse nome porque, para serem vendidos, os poemas costumam ser expostos em cordéis ou pequenos varais chamados de, adivinha? Cordel. Na segunda metade do século XIX, os cordéis se popularizaram no interior do Nordeste, onde eram vendidos pelos próprios autores em mercados e feiras, com versos que falavam sobre cotidiano, episódios históricos, lendas, temas religiosos e etc. Os cordéis eram fonte de lazer e diversão para as pessoas. Hoje, as feiras de cordel acontecem em vários estados do Nordeste, além de outras partes do Brasil. E cada vez mais as pessoas descobrem a importância cultural e o valor artístico destes textos. E as ilustrações que acompanham o texto do cordel? São as xilogravuras. Isso mesmo, xilogravuras. O modo como as xilogravuras são feitas é muito interessante. Primeiro, o artesão desenha num pedaço de madeira usando uma ferramenta de corte, como um burril, uma goiva, um formão ou uma faca. Em seguida, ele passa a tinta na madeira para depois gravar o desenho no papel, como se fosse um carimbo. Inicialmente, esses desenhos eram feitos para ajudar quem não sabia ler. Hoje, vários xilogravuristas se destacam por seus trabalhos, como o pernambucano José Francisco Borges, o J. Borges. Outra coisa fascinante é a forte ligação do cordel com o texto oral. Muitas vezes ele é lido em voz alta ou cantado para o público. Por isso, os cordelistas também são chamados de cantadores. Alguns até criam versos à medida que cantam. Agora que você já conhece mais a literatura de cordel, vamos ler um trecho de um poema de cordel? Vou ver aqui. Olha, esse aqui foi escrito pelo cearense Gonçalo Ferreira da Silva e fala da história do computador. No Brasil, 13 milhões podem ser agraciados com seus computadores à internet ligados. No espaço de um segundo, o que acontece no mundo é no monitor mostrado. Hoje, com o computador, nós podemos namorar, fazer compras sem sair do aconchego do lar, pedir as nossas passagens para as futuras viagens sem se mexer do lugar. Bom, agora eu vou ler os cordéis que ficaram aqui. Até a próxima, pessoal!